Quando nós temos a certeza de que Deus ele está caminhando do nosso lado, nós não precisamos ter medo, porque eu tenho certeza que você tem orado a Deus, que você tem falado com o Senhor. Eu tenho certeza que você talvez nesses dias tem buscado Deus de uma forma buscando estar mais próximo do Pai. Porque aqui nesse versículo tem um ensinamento do Senhor que me chamou a atenção. Deus. Salmos 23, o versículo 4, vem dizendo assim: E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Como nós amamos o Salmo 23. O Salmos 23, ele nos ensina muito. E é um versículo que vem dizendo aqui o quanto Davi, antes dele ser rei, ele diz assim que se ele tivesse que passar pelo vale da sombra da morte, ele diz assim: eu não temeria mal algum, porque o Senhor estaria com ele. Ele declara assim: tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Nós não precisamos ter medo da vara do nosso bom pastor e nem do cajado dele, porque eu entendi dentro desta passagem da palavra de Deus que está aqui na minha Bíblia, ela vem dizendo assim de uma forma tão linda, porque a vara Deus usa para afastar os perigos da nossa vida. Quantos perigos que poderiam nos arrebatar ou até mesmo nos levar à morte espiritual, não só a física, que nos afastaria do plano eterno de Deus. E aqui vem dizendo ainda que o teu cajado também me consola. O cajado é o que dá direção, é o que nos traz de volta ao caminho do Senhor. Sabe aquele filho, aquela filha que às vezes no decorrer da carreira, no decorrer dos dias, dos meses, ela vai indo pela margem, e quando vê, ela está perdendo a direção. Aquela ovelha que às vezes distraída, sem querer, ela vai se afastando do caminho e do propósito que Deus tem. Então o Senhor usa do seu cajado para alinhar de volta. Olha Deus alinhando as nossas vidas aí mais uma vez. E a gente percebe isso quando nós começamos a fazer leitura da palavra de Deus, ou quem sabe você começou nesse ano a ler um livro interessante. Nós começamos a ler com tanta vontade. No primeiro dia vai tudo bem, no segundo também, no terceiro talvez, e no quarto talvez pula para o quinto, mas amanhã eu leio. Quando chega talvez no quinto dia, as palavras já não conseguem mais descer até o coração. E isso é natural do ser humano fazer. É natural que se nós não alimentarmos o nosso corpo espiritual com aquilo que é alimento espiritual, o nosso corpo físico que é alimentado de alimentos que Deus nos proporciona, daquilo que nós comemos para manter o nosso corpo com energia, ele acaba sobressaindo sobre a vontade do Pai. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho, sobre aquilo que Deus tem forte na sua vida. E esse vale que às vezes nós enfrentamos como desafios, são somente desafios que estarão nos dando experiências. Esse vale da sombra da morte, ele não vem para nos arrebatar, porque nós estamos com o Senhor. E Davi, ele fala de uma forma tão surpreendente, tão linda, dizendo que ainda que ele andasse sobre esse vale, ele não teria nenhum medo. Sabe, nós não podemos esquecer que nós andamos na presença de um Deus todo-poderoso, que o nome dele é Jeová Jireh, o Deus da provisão, que é Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus todo-poderoso que pode ter vários nomes, mas que se resumindo a um tudo, é Deus de poder na nossa vida. Ele é Deus de mistérios e maravilhas, e que o mais
gosto de ouvir ao Senhor dizendo é que Ele está com os ouvidos atentos àquilo que nós falamos, àquilo que nós deixamos sair da nossa boca. Por isso que às vezes tem pessoas que falam assim: Senhor, eu quero ser profeta, eu quero ser a boca de Deus falando na terra. Mas às vezes, se Deus nos desse a todos que desejam isso, talvez sem perceber por um momento que estaria trazendo talvez ruínas para a sua própria vida, porque a mesma boca que profetiza bênção num dia pode estar falando maldição no outro. E Deus leva muito a sério a boca de um profeta quando fala. Nós temos que cuidar aquilo que estamos profetizando sobre nossa própria família. Talvez aquela porta que Deus permitiu que você abrisse para ser o sustento da tua casa. E às vezes, sem vigiar as palavras que saem da nossa boca, podemos estar gerando maldição sobre aquele lugar. A palavra de Deus, ela também nos alerta que a vida e a morte está na ponta da língua. Nós vemos que Davi, nos Salmos 23, que é um Salmos amado por todos, no versículo 4, Davi, então, ele faz essa citação que, ainda que venhamos estar nesse vale da sombra da morte, eu quero dizer para você que não é o fim, é uma passagem. Quando nós passamos por momentos assim na nossa vida que damos o nome de deserto, é o momento onde nós precisamos verdadeiramente nos achegar a Deus. Desejar ardentemente que o Senhor use o seu cajado para nos trazer perto dele, porque perto de Deus encontramos proteção divina. Perto de Deus, o inimigo ele não vai vir te atacar. Perto de Deus, o mal não nos traga. O medo, ele precisa ser lançado fora da nossa vida, porque nós temos um Deus protetor que está nos mantendo na sua presença. E esse Deus mantenedor, esse Deus constante que te toma pela tua mão direita e ele fala: não temas, porque eu te sustento. Eu te fortaleço. Foi o nosso tema de ontem, da nossa mensagem de ontem, que não precisamos ter medo. Mas o que Deus está nos dizendo agora, que quando nós passarmos momentos e desafios constantes na nossa vida, que o temor tentar chegar até o nosso coração, nós temos a presença dele, que se torna luz no nosso caminho. E que no meio desse desafio constante que parece temeroso para nós, aonde o nosso adversário pode pensar que estamos sem direção e perdido, é o momento de nós segurarmos a mão do Pai e dizer: Senhor, caminha comigo. Porque aqui Davi, ele declara com tanta certeza que se ele passasse por um momento assim, ele não teria medo algum. E por que nós temos que ter medo se Deus diz que Ele é o nosso Senhor? Se Jesus, Ele pagou o preço para que hoje nós pudéssemos ter vida, e Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 10:10. Ele nos garante que se Ele está conosco, a presença dEle é suficiente para nos dar livramentos, para nos livrar de todo perigo. E eu amo também, como você, o Salmo 23. Mas hoje eu quero me limitar somente a esse versículo que é poderoso de Deus, para nos fazer entender que quando nós passamos no vale, que ali a presença de Deus não nos abandona. E que a graça de Deus, ela não é conosco somente quando nós estamos vivendo momentos de alegria e de paz, mas que no momento de dor, de luto, no momento que Deus fala: filha, filho, espera só mais um pouco, no momento que Deus ele traz a direção para a nossa vida, às vezes não com palavra, mas que ele traz a direção usando o cajado dele, e ele nos traz ali a esperança de um novo tempo, de um tempo onde nós vamos sorrir e cantar, que nós vamos declarar a vitória de Deus na nossa casa, que nós vamos dizer: o Senhor Deus, Ele respondeu a minha oração.
O Senhor Deus, Ele realmente estendeu a mão e me tirou de um tremendal de lama, de um poço profundo, que Ele me tirou de um lugar onde ninguém mais apostava em mim, ninguém mais tinha esperança. Mas a mão de Deus foi presente. A mão de Deus foi constante ali no vale. Eu não sei que período você está passando, mas eu sei que quando eu e você passarmos por esse vale, a presença de Deus estará do nosso lado. A mão do Senhor nos sustentará. Ele nos alinhará ao seu caminho da verdade para que nós não venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que nós não venhamos sair do propósito que Ele nos propôs. E essa carreira que está proposta nos leva ao caminho de vitória. Nos leva a um propósito muito maior do que aquele que nós podemos planejar com o nosso coração ou com a nossa mente. A palavra do Senhor nos garante isso. Então coloca fé no teu coração e que o Senhor possa te sustentar, te fortalecer nesses dias para a honra e glória do nome poderoso do Senhor. Recebe esta palavra no nome de Jesus. Amém? Que você possa enviar para mais pessoas. Você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje? Se o Senhor te fez lembrar de alguém, não negue isso ao Pai. Envie essa palavra para que esta vida seja fortalecida e o lar que esta palavra chegar seja abençoado pela mão potente do Senhor. Você pode já deixar ali o teu like para ajudar que esta mensagem possa ir à frente para muitas pessoas. E que Deus te abençoe com graças e com bênçãos infinitas, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele te sustentará em todo o tempo. Amém.